Às vezes a gente acha que precisa de silêncio para encontrar a paz, mas a paz não depende tanto do barulho ao redor. Depende do que continua fazendo barulho dentro da gente, mesmo quando tudo já ficou quieto. Porque tem dias em que a casa está calma, ninguém está chamando, o celular ficou de lado, a conversa acabou, mas a gente continua falando, continua cobrando, continua lembrando, continua tentando resolver uma vida inteira em poucos minutos. E aí vem aquela pergunta: se está tudo quieto fora, por que eu continuo tão cansado? Porque talvez o silêncio que a gente mais precise não seja apenas o silêncio de não ouvir nada, seja o silêncio de parar de obedecer a todos os pensamentos que aparecem. Pensa numa cena simples. Você senta para tomar um café. Parece uma coisa pequena, uma coisa boba. Só uma xícara na mão, alguns minutos livres e um pouco de pausa no meio do dia. Mas antes mesmo de você sentir o gosto do café, a mente já foi embora. Foi para amanhã, voltou para o ontem. Depois começou a ensaiar uma conversa que nem aconteceu. E quando a gente percebe, já está ali com a xícara na mão, mais longe. O corpo ficou, mas a gente não. Faz sentido? E vamos falar com honestidade. Isso cansa de um jeito difícil de explicar, porque não é só pensar muito, é viver sendo puxado por dentro o tempo todo. A pessoa tenta descansar, mas se cobra. Tenta confiar, mas já começa a imaginar tudo dando errado. Tenta orar, mas quando fecha os olhos, parece que a mente abre todas as portas ao mesmo tempo. E o mais delicado é que muitas vezes esse barulho nem parece barulho, parece cuidado, parece responsabilidade, parece até prudência. Só que olhando com um pouco mais de calma, aparece uma coisa importante. Nem todo pensamento preocupado é cuidado. Às vezes é medo tentando se passar por controle. E talvez por isso a gente se sinta tão cansado. Não porque viveu 1000 coisas naquele dia, mas porque pensou como se tivesse vivido essas 1000 coisas. Como se cada possibilidade precisasse ser resolvida antes de acontecer. Como se cada medo merecesse uma reunião urgente dentro da cabeça. Como se descansar fosse perigoso, porque a qualquer momento alguma coisa poderia sair do lugar. E aqui eu quero ter muito cuidado. Não estou dizendo que é simples aquietar a mente. Não é. A vida pesa mesmo em alguns dias. Existem preocupações reais, existem contas reais, existem relações que machucam, existem decisões difíceis e existem medos que não desaparecem só porque a gente decidiu ficar bem. Então não dá para tratar a inquietação como falta de fé. Isso seria injusto. Mas também não dá para chamar de paz uma vida em que a gente nunca se encontra, porque chega uma hora em que alguma coisa em nós pede presença. Não presença perfeita, não aquela paz bonita, arrumada, de quem parece ter tudo no lugar, mas um instante sincero, um instante em que a gente para de fugir de si mesmo. Você já observou quantas vezes a gente procura silêncio do lado de fora, mas continua alimentando o barulho dentro? A gente encerra uma conversa, mas continua discutindo mentalmente. Fecha os olhos, mas continua tentando controlar o futuro. Diz que entregou para Deus, mas 5 minutos depois, pega tudo de volta e começa a tentar resolver sozinho. E eu digo isso sem apontar o dedo, porque eu também me reconheço aí. Tem dias que a gente não quer exatamente uma resposta, quer uma garantia, quer que Deus diga que nada vai dar errado, quer saber se a pessoa não vai embora, quer saber se o dinheiro vai dar, quer saber se a escolha vai ser a certa, quer saber se o coração vai aguentar. Mas quase nunca a vida espiritual entrega essa garantia. Ela entrega presença para atravessar o dia. E isso não parece grande à primeira vista, mas muda muita coisa, porque quando a gente volta um pouco para o agora, o problema pode até continuar ali, mas deixa de ocupar a casa inteira. A mente pode continuar falando, mas você não precisa seguir cada pensamento como se ele fosse uma ordem.
E talvez seja essa uma das primeiras formas de paz que a gente precise praticar. Não é uma mente vazia, é uma mente que aprende aos poucos a não entregar o coração inteiro para cada medo que aparece. E isso não resolve tudo de uma vez, mas já devolve um pouco de chão. E Jesus ensina isso quando fala sobre fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Eu não sinto que esse ensinamento seja apenas uma orientação sobre o lugar físico. Jesus estava falando de uma relação sem plateia, sem aparência, sem precisar provar nada para ninguém, sem fazer da fé uma cena para os outros verem. Entrar no quarto, nesse sentido, é sair um pouco do olhar dos outros, sair também desse olhar duro que a gente coloca sobre si mesmo. Porque tem oração que não nasce bonita, nasce cansado, nasce confuso, nasce quase sem palavra. Tem dia em que a prece é só sentar e dizer: Deus, eu não estou conseguindo me ouvir. E isso já é um começo honesto. É ficar um pouco ali, sem tentar parecer melhor, sem tentar organizar tudo com pressa, sem tentar transformar o momento de oração em mais uma cobrança. Só ficar. E nesse ficar, alguma coisa vai assentando. Não como mágica, não como se todos os pensamentos fossem desaparecer, mas como quem percebe: eu já não preciso obedecer agora a tudo que me assusta. Pensa nisso com calma. Onde o seu barulho tem morado? Que pensamento tem puxado você para longe do agora? Que medo você tem chamado de cuidado? Que preocupação você tem alimentado como se ela pudesse salvar você de sofrer? Não é para se culpar, é só para perceber. Porque a paz não volta apenas quando a vida fica perfeita. Ela volta quando a gente para de tratar cada pensamento como se fosse Deus falando. Nem tudo que passa na mente merece direção. Nem tudo que me assusta merece resposta imediata. Nem tudo que preocupa precisa virar comando. Às vezes, o passo mais importante é respirar antes de seguir um medo. É deixar o celular de lado por alguns minutos e não correr para preencher o vazio. É fazer uma oração simples, sem frase bonita, sem tentar sentir algo especial. É dizer: Senhor, eu estou aqui. Mesmo agitado, mesmo cansado, mesmo sem saber explicar direito o que está acontecendo. Porque Deus não precisa que a gente chegue em paz. Talvez baste chegar cansado mesmo e ficar um pouco ali. Não para resolver a vida inteira, só para lembrar que a gente não precisa atravessar tudo sozinho. E se a página de hoje fez sentido para você, compartilhe com quem você ama. Assim as páginas do diário vão chegar a muito mais pessoas que talvez estejam precisando disso hoje. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas páginas do diário. Te vejo na próxima página.